Olá, vamos aprender um pouco mais sobre o que a gente pode fazer com listas, manipulações que a gente pode fazer em determinadas listas. Primeira coisa que eu quero ensinar para vocês é como a gente pode pegar fatias de listas, tá? Fatias de listas é uma forma de a gente pegar só um pedaço da lista, né? Então a gente define um determinado pedaço da lista, a gente extrai uma outra lista que é como se fosse uma sublista, tá? Como a gente pode fazer isso em Python? Vamos começar, eu sempre gosto de brincar com aqueles números primos, vamos pegar aquele programa para gerar os números primos de 0 a 100, e daí a gente gera uma lista a partir disso, tá? Então, aqui, primos, recebe, isso, ops, pronto. Então já temos aqui nossa lista dos números primos. E agora vamos supor que eu quero pegar só um pedaço dessa lista. Um determinado, eu quero dar um índice de início e fim e extrair esse pedaço. Como eu posso fazer isso? Basta eu fazer primos, e daí eu coloco aqui, por exemplo, dois valores, o início e o fim. O que ele fez aqui? Ele pegou o valor que começa no índice que eu dei, 1. Então, lembra, o 2 está no índice 0, o 3 está no índice 1. E ele vai até 1 a menos do que o final que eu coloquei aqui. Eu coloquei o final aqui, o 2, então ele pega do 3 e 1 a menos que o 2. Então, sempre o comprimento da lista resultante vai ser o final menos o inicial. Então, é 2 menos 1, o comprimento vai ser 1. Então, ele pegou um elemento a partir do índice 1, que foi só o 3 aqui, né? Então, se eu tivesse feito o primos de 2 a 7, 7 menos 2, 5, ele vai devolver 1, 2, 3, 4, 5 elementos desde a partir da posição 2, que é o 5, tá? Deixa eu ver quantos primos eu tenho aqui mesmo. Eu tenho 25. Note que também que esse comando aqui, ao extrair a fatia, ele devolve para nós uma nova lista. Ele não está alterando a lista primos, ele não está jogando fora os primos que estão armazenados nessa lista primos. Ele está criando uma nova lista, nesse caso uma lista de um elemento, nesse caso aqui uma lista de 5 elementos, tá? Então o comprimento é 25, se eu quiser a primeira metade aí, eu posso fazer primos desde o 0 até aproximadamente metade, 0 a 12. Então, os 12 elementos iniciais. E se eu quiser os 3 elementos finais, daí eu faço primos do 12 até o 25. Né? Então, peguei a primeira metade da lista, a segunda metade da lista. Né? Tem uma outra forma mais abreviada de fazer algo semelhante. Eu posso, por exemplo, fazer primos. Não preciso, se eu quero que comece desde o começo, eu não preciso dar o primeiro número. Eu posso já fazer direto 2.12. Né? Isso devolve ali do 3 ao 37. E a mesma coisa, equivalente, se eu quero a partir da posição 12 até o final, eu não preciso dizer qual é o final. Eu posso fazer 12, 2 pontos, fecha colchetes, e ele vai dar a partir da posição 12 até o final ali da minha lista. Ele gera uma nova lista, né? Então, em particular, eu posso guardar isso numa nova variável, fazer final recebe primos de 12. Tá? Agora eu tenho duas listas. Eu tenho a lista primos e eu tenho a lista final. Tá? Botando ali para sublistas diferentes. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente viu hoje, são as fatias de listas. Agora, vamos falar sobre copiar, ou melhor, clonar listas. Como a gente pode clonar, então, listas. Clonando listas. Tá? Vamos supor que eu tenho uma lista aqui, chamada de lista 1, e ela contém, dentro de si, 3 elementos. Vermelho, verde e azul. O verde teve sorte porque ele ficou em verde mesmo, os outros também ficaram em verde, né? Tá, então tem essa minha lista 1, vermelho, verde e azul. Agora ele mostrou tudo em azul. O que acontece se eu faço lista 2, recebe lista 1?
a gente vai ver aqui que o lista 2 agora passa também a se referenciar à mesma lista, que era a lista 1. Então, se eu digitar aqui lista 2, vai aparecer ali o vermelho, verde e azul. Se eu digitar de lista 1, também vermelho, verde e azul. Agora, uma coisa interessante. Vamos supor que eu altero o valor da posição 0 da lista 2. Tá? Então, lista 2 de 0 recebe rosa. Tá? Então, eu alterei a lista 2, certo? Lista 2 agora tem rosa, verde e azul. Agora, o que será que aconteceu com a lista 1? Se eu faço lista 1, vamos ver. Também rosa. Então, note que esse meu comando aqui, lista 2 de 0 recebe rosa, ele alterou não só a lista 2, como alterou a lista 1 também. E por que isso? Porque, ao fazer isso aqui, ambas as variáveis estão se referindo à mesma lista. Ele não criou uma nova lista, né? Ambas as variáveis estão se referindo à mesma lista. Vamos entender um pouco mais de perto como que isso aqui funciona. Então vamos ver como está realmente funcionando a coisa. A gente tem essa lista aqui, vermelho, verde e azul, né, aqui embaixo, e tem a variável lista 1 que está apontando para essa lista. Então, quando eu faço ali em cima, lista 1 recebe vermelho, verde e azul, né? Na verdade, eu estou criando uma referência. Então, essa lista 1 aqui está apontando para essa lista vermelho, verde e azul. Tá? Quando eu faço lista 2 recebe lista 1, o que eu estou fazendo é simplesmente essa variável lista 2 vai passar a ter uma referência para a mesma lista. Então, ambas as variáveis estão se referenciando à mesma lista. Então, se eu faço lista 2 de 0 recebe rosa, eu estou colocando rosa aqui e eu acabei alterando indiretamente ambas as variáveis, porque ambas as variáveis se referem à mesma lista. Tá? Que talvez não é o que eu gostaria de ter feito. Né? Como que eu poderia clonar uma lista, né? De forma que, quando eu faço lista 2 recebe rosa, só altero a lista 2, não altero a lista 1. Para isso, eu preciso fazer com que os dois não apontem para o mesmo, mas sim criar uma nova lista, que seria um clone da lista 1 e armazenar isso na lista 2. Como eu posso fazer isso? Aqui está uma função em Python, chamada que eu chamei de clone, né? Que recebe como parâmetro uma lista e cria um clone, uma cópia dessa lista. Como que ele faz isso? Primeiro, nessa variável clone, eu começo aqui com uma lista vazia. Daí, para cada objeto nessa minha lista, o que eu faço? Nesse clone aqui, eu acrescento ao final dele esse objeto. Então, ao final, essa variável clone aqui vai ter uma segunda lista, que é uma cópia perfeita da primeira lista, ou seja, todos os elementos que estavam na lista inicial, nessa variável lista, são clonadas para essa variável clone aqui, que vai guardar uma outra lista, e daí isso aqui vai devolver, esse return clone vai devolver uma nova lista, que está armazenada em outro lugar da memória, que não é o mesmo dessa lista aqui, mas que contém elementos de mesmo valor. Né? Então, vamos agora clonar usando aquele método clone. Então, se eu tenho a lista 1 apontando para essa lista vermelho, verde e azul, e eu faço lista 2 recebe clone lista, a lista 2 passa a apontar para outra lista, também contendo vermelho, verde e azul, mas é uma lista diferente. Então, se eu faço lista 2 de 0 recebe rosa, ele vai alterar só aqui na lista 2, o rosa. A lista 1 continua tendo vermelho na minha primeira posição. Tá? Outra coisa interessante é que fatiamento, como a gente viu antes, também cria uma nova lista. Tá? Então, se eu faço lista 1 ini-fim, ou lista 1 ini, lista 1 fim, todas essas opções aqui vão criar uma nova lista contendo um trecho, um pedaço da lista anterior. Em particular, tem essa opção aqui última, né, que é lista 1, e daí entre colchetes apenas o 2 pontos. O que isso faz é, na verdade, ele devolve um clone da lista. Então, a rigor, em Python, a gente nunca vai precisar usar esse método clone aqui que eu mostrei para vocês, essa função clone, não vai ser necessária, porque tem um jeito muito mais simples, muito mais enxuto de fazer a mesma coisa, que é simplesmente escrever isso aqui. Lista 1, abre colchetes, 2 pontos, fecha colchetes,
isso já vai criar um clone para nós, tá? Então, uma outra forma de clonar é simplesmente eu fazendo isso aqui, ó, lista 2 recebe lista 1, 2 pontos entre colchete, vai criar o clone para a gente, tá? E daí, fazendo rosa, também vai dar certo, vai trocar o rosa só aqui na lista 2 e não na lista 1, tudo bem? Então, dessa forma a gente vai poder clonar listas e fazer atribuições a essas listas. Então, se eu tenho essa minha, vou repetir aqui, se a minha lista 1 tem esse valor, e eu faço lista 2, recebe lista 1, crio um clone aqui, e agora eu repito aquilo, né? Eu faço lista 2 de 0, recebe rosa, e agora, vamos ver a lista 1 continua com vermelho, mas a lista 2 tem o rosa, tá? Então eu criei um clone da lista. Vamos ver agora outro conceito, que é a pertinência a uma lista. A ideia aqui é nós verificarmos se um determinado elemento pertence a uma lista ou não, tá? Como que a gente pode fazer isso? Então, se eu tenho essa aqui, a lista 1, que ainda é o vermelho, verde e o azul, e eu quero saber se o rosa está dentro da lista 1. Daí basta eu fazer rosa em lista 1, ele vai dizer falso. O rosa não está na lista 1. Rosa em lista 2, ele fala true. Sim, o rosa está na lista 2. Então, eu posso escrever algo desse tipo. Tipicamente, a gente vai ter if rosa em lista 1, daí print está. Então, fiz if rosa em lista 1, print está. Mas rosa não está na lista 1, então ele não imprimiu nada, né? Mas se eu fizesse if vermelho em lista 1, print está. Será que eu consigo botar um else aqui? Vamos ver. Else. Consigo. Print. Faltou. Tá. Então, o que é esse meu comando? Se o vermelho estiver na lista 1, eu quero que você imprime está. Ele está na lista 1. Caso contrário, imprime que ele faltou. Não está na lista 1. Mas nesse caso, sim, o vermelho está na lista 1, então ele imprimiu aqui o está. Tá? Então, vai ser comum a gente, em comandos ifs ou em condições, coisas que a gente quer testar, verificar se um determinado elemento está dentro de uma lista. Isso é o que a gente chama de pertinência a uma lista. Tá? Outro conceito importante aí é a questão da concatenação de listas. Concatenação é você acrescentar ao final de uma lista outra lista. Então, você pega duas listas, concatenar as duas listas significa juntar. Ao final de uma lista você coloca aquela outra lista. E como que se faz concatenação em Python? É muito simples, a gente faz simplesmente usando o sinal de mais. Então, você tem a lista 1, 2, mais a lista 3, 4. Na verdade, eu estou fazendo aqui a concatenação da lista 1, 2 com a lista 3, 4, e o resultado é essa lista aí, 1, 2, 3, 4, né? Então, outro exemplo, posso falar um print, e aqui uma lista, mais, e aqui uma outra lista. Então, o que ele está fazendo aqui, ele concatena as duas listas e o resultado, que é uma lista única, concatenada, ele passou para o comando print, que daí imprimiu essa lista total.
Outra coisa que eu poderia fazer é, por exemplo, uma variável A recebe 1, 2, 3, e a variável B recebe 4, 5, 6. Então, tenho aqui o A e o B guardando duas listas diferentes. Eu posso fazer algo tipo A mais B. Tá? Então, A mais B vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou pode fazer B mais A. B mais A é 4, 5, 6, 1, 2, 3. Ou eu posso fazer B mais A mais B. Tá? 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, essa operação que a gente usa o sinal de soma, na verdade, é concatenação em listas. Né? Uma coisa que a gente tem que notar, lembra que a gente viu o comando append. O comando append, ele acrescenta ao final de uma lista existente um novo elemento. Mas concatenação é um pouco diferente do append. Tá? Por qual é a diferença? Porque o append, vamos relembrar o append. Se eu faço A, o A é 1, 2, 3? O A é 1, 2, 3. Se eu faço A.append, acrescento ao final dessa minha lista A um gato, o A foi alterado. O A passou a ser 1, 2, 3 gato. Tá? Então, você note que o append, ele altera uma lista existente. Tá? Já a concatenação de listas, ela não altera uma lista existente. Então, se eu tenho o A é 1, 2, 3 gato agora, né? Se eu faço uso concatenação, eu vou usar dessa forma aqui. B recebe A mais 5. Tá? B recebe A mais 5. Opa, deu um erro aqui. Ele está dizendo que há uma lista, você não pode concatenar um inteiro, tá? Você só pode concatenar uma lista a outra lista. Então, vamos concatenar uma lista contendo o número 5, em vez de concatenar um número 5. Então, faço B, recebe A mais... Essa aqui é uma lista contendo o número 5, tá? Daí dá certo. Então, note que o B aqui virou 1, 2, 3, gato, 5. Então, ele concatenou ao final do A esse 5, criou uma nova lista e essa nova lista foi armazenada ali na variável B. Mas o A não se alterou. Tá? Então, essa é a diferença entre o append e a concatenação. O append ele altera uma lista existente, a concatenação ele gera uma nova lista, tá? Sem alterar as listas existentes. Tá? Então, essa é a característica da concatenação de listas. Outro conceito interessante que a gente precisa dar uma olhada é o que a gente chama de repetição de listas, que é uma forma de a gente criar listas por repetição. Então, vamos voltar o nosso A aqui para 1, 2, 3 para facilitar. Então, se o A está valendo 1, 2, 3, eu posso criar uma outra lista chamada A triplicado, e onde eu simplesmente faço A vezes 3. Né? Qual que é o valor desse A triplicado? Eu errei aqui o nome, né? A triplicado. Tá, o A triplicado vai ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, essa operação de multiplicação aqui não é a multiplicação numérica da álgebra. Na verdade, ele pega aquela lista e repete n vezes, onde n é o número que você passou aqui como parâmetro. Tá? Se eu tenho aquele B aqui, né? Se eu fizer um B quintuplicado, vai ser igual a B vezes 5. Qual que é o valor do B quintuplicado? Então, os valores que estavam aqui no B anterior, 5 vezes, repetido 5 vezes. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 gatos aqui, por exemplo. Tá? O comprimento desse B quintuplicado vai ser o comprimento do B original multiplicado por 5 aqui. Então, deu 25, tá? Então, essa é a forma de criar listas a partir de repetições. Outra coisa interessante é a remoção em listas, remoção de elementos em listas. Tá? Então, como é a remoção em listas? É muito simples. Se eu tenho uma variável
A, que é 1, 2, 3, e eu faço um del, então a gente vai usar esse comando delete, que é, na verdade, del, D-E-L. Então, delete, e eu digo, por exemplo, que eu quero apagar o elemento 1 dessa lista, tá? E daí qual que é o A? Note que o 2 aqui, que estava no índice 1, né? Porque aqui é o 0, 1, 2. Então, o 2 estava no índice 1, ele foi removido. Agora a lista só tem o 1 e o 3. Né? Um outro exemplo, se eu tenho lista é igual, vou fazer uma lista aqui onde eu tenho letras. A, B, C, C, D, I, E, F. Pronto. Chega de letras. Tá? Então, essa minha lista aí guarda essas letras. Eu posso pedir também para apagar uma determinada fatia, um determinado intervalo. Se eu fizer um del 2.5, ele vai usar aquele mesmo esquema do fatiamento. Ah, eu esqueci de colocar o nome da lista, né? Del lista 2.5. Tá? Então, ele apagou um trecho, um pedaço ali da minha lista, né? Então, ó, de 1 a 5 está aqui, então o A estava na posição 0, ele não apagou. Aí na posição 1 tinha o B. 1, 2, 3, 4. Daí quando chega no elemento 5, ele não executa o comando. Então, na verdade, ele apagou quantos elementos? 5 menos 1, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Esses 4 elementos do começo foram apagados. Só sobrou, nesse caso, o primeiro e o último elementos da lista, tá? Então, a gente pode apagar uma determinada fatia, um determinado intervalo usando este comando del, tá? Então, foi isso que a gente tinha que ver aqui sobre listas, né? Então, a gente pode tirar fatias de listas. Lembrar que simplesmente quando a gente faz a atribuição de uma lista para outra variável, a gente não está clonando a lista, a gente simplesmente vai ter duas variáveis com referência para a mesma lista. Se eu quiser uma lista nova, eu preciso clonar, e daí tem aquele colchetes, colchete, que é uma forma fácil de clonar uma lista. Pertinência à lista, a gente pode ver se alguma coisa está em uma lista, né? Está dentro de uma determinada lista. Concatenação de listas, que a gente usa o sinal de mais para concatenar, grudar duas listas. Repetição de listas, a gente usa a multiplicação, né? Então, vezes 5 vai criar uma nova lista copiando 5 vezes o que tinha naquela outra lista. E remoção de listas, a gente pode remover um determinado elemento do meio da lista, ou a gente pode remover uma fatia da lista. Enquanto você estiver trabalhando com listas, se você tiver qualquer dúvida, uma boa coisa para você fazer é consultar a documentação de Python. Então, se você vai lá no docs.python.org, esse endereço docs.python.org, você vai ter aqui uma série de tutoriais e documentações sobre Python. Em particular, eu gosto dessa Library Reference aqui, ó. Ele até sugere que você mantenha isso aqui embaixo do seu travesseiro, tá? Keep this under your pillow. Assim, por osmose, você vai aprendendo, né? Só que é difícil hoje em dia. Quando era um livro, a referência era fácil guardar embaixo do travesseiro. Guardar um website embaixo do travesseiro é um pouco mais difícil, mas você encontra um jeito de fazer isso. Mas clicando aqui nessa biblioteca de referência, tem informações sobre todos os tipos ali de coisas que você pode encontrar em Python. Em particular, vamos buscar aqui por lista. Ó, você vê aqui, ó, essa seção 4.6, ela fala bastante sobre listas, tá? Então, aqui tem uma série de comandos, ó, por exemplo, xin-s é um jeito de fazer pertinência, né? Aqui, ó, concatenação de listas. Aqui, essa equivalente à multiplicação, tá? Então, todas as operações ali, as fatias, tem uma explicação, uma documentação de como essas coisas funcionam, tem até comandos que a gente não viu, então é bom você dar uma olhada aqui, você vai aprender novas funções que existem em listas, e tem exemplos, tá? Então, vale a pena você dar uma estudada aqui, nessa referência, e sempre quando você tiver uma dúvida, você pode vir aqui também e consultar. Então, tá bom, por hoje é só.